noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Dando sequência às exposições doutrinárias com base no Livro dos Espíritos, nós falaremos na noite de hoje de um tema que está contido na terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, mais precisamente nas questões 702 a 710, que tratam do instinto de conservação e dos meios de conservação. No primeiro livro do Antigo Testamento, o livro do Gênesis, encontramos a citação de que Deus criou a terra num período de 6 dias, etapa por etapa. A cada dia ele fazia algo. Fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez o firmamento, a vegetação, as plantas, os animais terrestres, aquáticos, aéreos. Fez finalmente um animal que se destacava, aquele que ele fez a sua imagem e semelhança, o homem. Fez tudo isso em 6 dias e no 7º dia descansou. Depois disso consta que ele fez a mulher, e de acordo com algumas más línguas, nunca mais ninguém descansou. Obviamente que a ciência já nos demonstrou que esses fatos não puderam ter ocorrido dessa forma, seja por uma impossibilidade material, seja por uma impossibilidade temporal. Sabemos que esse processo de criação não foi exatamente nessa ordem, e também a Terra não é o centro do universo, e também que esse processo é um processo de milênios. Então, Kardec, ao analisar essa citação bíblica, ele diz que nós, ao interpretarmos essas palavras, via de regra cometemos 2 erros, ou um ou outro. O primeiro é acreditar cegamente de que tudo se passou daquela forma, literalmente. O erro oposto, de acordo com Kardec, é o de desconsiderar por completo. Acreditar que essas palavras, por não estarem respaldadas pela ciência, não merecem crédito algum. De acordo com Kardec, o correto estaria num meio termo. Não entender literalmente, porque a ciência já nos demonstrou que isso é impossível, mas entender essa narrativa como uma simbologia. Por exemplo, indicando que a cada etapa novos elementos foram surgindo em nosso universo. E com um planeta, com um orbe como o nosso, já em determinado grau de desenvolvimento, coube à divindade povoá-lo com seres vivos, e dentre eles aquele que se desenvolveu por último perante os seus semelhantes, que tem uma evolução capaz de, nas palavras bíblicas, ser comparado à divindade, ter sido feito à sua imagem e semelhança. Comparado porque, próximo dos demais seres da criação, só ele tem uma inteligência desenvolvida, só ele tem uma liberdade verdadeira de proceder. Então, nós, tomando essa narrativa por comparação, podemos ver que o nosso processo de desenvolvimento também não se deu do dia para a noite. O Espiritismo nos diz que nós, seres inteligentes da criação, seres humanos, tivemos as nossas primeiras encarnações em mundos primitivos. Fomos aqueles que nós vemos nas ilustrações como homens das cavernas, o homem de Neandertal. As nossas primeiras existências, rústicas ainda, mas já com uma inteligência germinando. E muitos podemos pensar que cremos em reencarnação, que aquelas foram as nossas primeiras existências. E do ponto de vista individual,
assim está correto. Foram as nossas primeiras existências no plano corporal, no plano hominal. As nossas primeiras existências como seres humanos, individualizados e conscientes de si mesmos. Entretanto, habitando esse ser humano há um princípio inteligente, um princípio espiritual criado por Deus, que se desenvolveu em diversos estágios da natureza, antes de habitar o reino nominal, antes de formar aquilo que somos. Então esse princípio inteligente se desenvolveu na planta, nas diversas espécies dos animais, culminando com uma evolução que permitiu formar essa individualidade que somos hoje e que seguimos nos aperfeiçoando cada dia mais. E por que estamos falando disso hoje? Porque nesse processo todo de evolução no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal, nós fomos desenvolvendo aptidões, características, atributos que carregamos até hoje. Entre eles, o instinto de conservação. Um instinto que está presente desde a planta. Quando nós vemos que determinadas plantas colocadas no local escuro, com um buraquinho só de entrada de luz, elas procuram a luz para manter-se vivas. No reino animal, isso já é mais desenvolvido. E vemos animais com táticas impressionantes para manterem-se vivos. Com as camuflagens, por exemplo, de alguns animais, com as técnicas de preservação da espécie de outros. E no homem, todo esse processo que o princípio inteligente desenvolveu nos reinos anteriores também se mostra, se demonstra na nossa vivência. Porque nós, seres humanos, também somos dotados desse instinto de conservação. André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, acompanha um processo de reencarnação em que ele é admirado com aquele processo da fecundação, do início da vida orgânica, é orientado pelo mentor Alexandre, que o acompanhava, em que Alexandre fala algo muito impressionante. Ele relata todo esse processo de desenvolvimento que nós passamos nos reinos anteriores e mostra que no útero materno nós, de certa forma, rememoramos todo esse processo. E ele fala: André, lembra que a primeira forma de vida do nosso planeta foi a ameba? Pois bem, repare nessa sementinha aqui que começa a tomar forma dentro do útero materno, ela tendo uma forma praticamente igual à da ameba. E depois, flutuando nesse líquido, rememorando experiências de quando eram seres aquáticos. E por aí vai, demonstrando que no próprio útero materno nós temos, por horas, por dias, as experiências que também angariamos nos reinos anteriores. De modo que todas essas experiências formam um pouco daquilo que somos hoje. E temos então o instinto de conservação no nosso dia a dia. Ou nós não tentamos permanecer vivos numa situação de perigo. Eu me recordo do nosso amigo Eros ali, numa exposição, numa aula de ESA, não me lembro, citando um exemplo até curioso. Quando a gente vai atravessar a rua, experimentem fazer isso, principalmente aqueles que gostam de, pregar uma peça em alguém. Vai na frente, uma rua movimentada, você vai atravessando e de repente você para. Todo mundo que está atrás vai parar. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Vai parar por quê? Porque eles estão também manifestando o seu instinto de conservação, aquilo que, salvo engano, você chamou de comportamento de manada. Um comportamento que no reino animal é comum. Os animais se protegem, eles buscam, eles sentem o perigo que um sentiu, os outros sentem também. Então imagine, faça algo além, você se abaixa, olha para o céu e é bem possível que muitos façam a mesma coisa. E não tem nada lá.
Mas por quê? Porque eles estão se protegendo. Eu digo muitos, não todos, porque outras pessoas estão muito ocupadas, olhando o WhatsApp, ou atualizando seu status no Facebook, ou fazendo coisas mais importantes ainda, como caçar Pokémon, né? E que não tem tempo para coisas banais como preservar a própria vida num cruzamento de trânsito, né? Então, a maioria vai fazer, porque é um instinto de conservação. E lá na questão 702 do Livro dos Espíritos, Kardec, observando que esse instinto está presente no ser humano, ele vai perguntar se é uma lei da natureza o instinto de conservação. E os Espíritos respondem, sem dúvida alguma. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, mas em outros já é raciocinado. Então, em seres inferiores da criação, inferiores em termos evolutivos, é algo instintivo, natural, maquinal, não precisa de um raciocínio. No ser humano, esse instinto de conservação já é muito mais apurado. Identificado um perigo para a sua sobrevivência, o ser já começa a pensar em hipóteses de como livrar-se daquele perigo. Então já é um instinto que começa, que da mesma forma que ele surge instintivamente, ele tem um processo de inteligência ligado a ele. Mas o curioso é que nós, espíritas, embora o Espiritismo nos demonstre várias questões materiais como essa, o Espiritismo nos apresenta a realidade espiritual. Nos apresenta o fato de que a vida continua após a morte. E aí, um outro amigo, expositor, que hoje não está aqui, o Lindo, ele costumava fazer uma pergunta capciosa, que eu vou também fazer para vocês. Que é aquela, quem quer ir para o céu? Pode levantar a mão, se quiser. Em centro espírita isso não funciona. Quem quer ir para moradas espirituais elevadas, cidades espirituais? Pode levantar a mão. Eu não sabia que o Umbral fazia tanto sucesso aqui, né? Quem quer ir para um lugar bom depois da morte? Melhorou o quórum, né? Tá. Agora a segunda parte da pergunta. Quem quer ir agora? Tirando uns corajosos aqui da frente, a porcentagem foi bem mais baixa. E isso também é lei de conservação, porque embora o Espiritismo nos mostre uma vida após a morte, nos mostre que nós não morremos verdadeiramente, o que morre é o corpo, nós identificamos que esse corpo é importante, então nós não temos essa coragem de dizer, posso ir agora, via de regra. Só que isso pode causar um efeito diverso do pretendido. Porque além da lei de conservação, o Espiritismo nos apresenta a lei de destruição. Ele nos diz que tudo o que está na natureza passa por processos de renovação, por processos de renovação. Que muitas vezes vem a destruição para renascer melhor. Isso acontece com a matéria. Isso é parte do nosso ciclo evolutivo. Tivemos esse corpo, a oportunidade de reencarnar. Ele será destruído, eu renascerei na vida espiritual e recomeçarei esse processo quantas vezes for necessário. Só que o Espiritismo vai além. Algumas pessoas conhecem a reencarnação, mas invertem este processo. Acreditam que são seres deste mundo material, que desencarnarão e logo voltarão para esse nosso lar, tendo a Terra, esse mundo material, como um mundo primitivo, o verdadeiro mundo. E o Espiritismo diz exatamente o oposto. Diz que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Essa vida material é um estágio, é uma experiência necessária para a evolução do espírito. Então a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Aí a gente reencarna e depois volta para casa. E aí nós temos uma dualidade. Porque ao mesmo tempo que nós precisamos conservar este corpo,
nós sentimos um anseio, uma saudade de retornar para a nossa verdadeira casa. E não é só o Espiritismo que fala isso. Sigmund Freud, o pai da psicologia, ele diz que todo indivíduo tem uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. A pulsão de vida é essa, do instinto de conservação. Todo mundo quer estar vivo. Mas ao mesmo tempo, dentro dele, no nível do inconsciente ou do subconsciente, há algo que quer fazer com que esse indivíduo retorne a um estado inorgânico ou a um estado de ausência de conflitos, um estado de paz, por assim dizer. E isso acontece com cada um de nós em momentos de conflito. Acontece nos mais variados acontecimentos da nossa vida. Nós estamos com muito sono, estamos exaustos, estamos esgotados e alguém nos oferece uma viagem com tudo pago para Fernando e Noronha ou uma cama. E você fala, eu quero uma cama, eu quero descansar, eu quero nada. Prefiro isso, porque estamos exaustos e de forma a contrariar esse instinto de conservação. Perante algum desafio grande da vida, para o qual não nos sentimos habilitados, ou estamos exaustos de tentar vencê-lo, nós podemos dar vazão a essa pulsão de morte, a essa lei de destruição se aproximando de nós, e queremos antecipar esse processo. E queremos fugir do problema. E queremos voltar a um estado de paz. A diferença é que Freud fala um estado inorgânico. E o Espiritismo vai falar em seu estado primitivo, em seu estado original, em seu estado espiritual. E aí nós vemos a sabedoria da providência divina. Kardec questiona na pergunta 703 do Livro dos Espíritos com que finalidade Deus outorgou a todos os seres vivos o instinto de conservação. Por que o instinto de conservação? E os Espíritos dizem, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, em todos os reinos da natureza, os seres, por esse instinto, sentem que precisam permanecer vivos, sem precisar raciocinar sobre isso. Mas o homem é um ser diferenciado, porque o homem, como tem capacidade de raciocínio, tem liberdade para exercitar esse raciocínio, ele raciocina. E ele muitas vezes se pega a pensar, mas se a minha vida verdadeira é a vida espiritual, se nada neste mundo está dando certo, por que não retornar ao mundo espiritual? Mas aí há o equívoco do suicídio, direto ou indireto. Porque embora sejamos seres espirituais, estagiando nesse corpo, esse corpo é o melhor que temos para o momento. Essa encarnação é o que de melhor poderia acontecer no nosso processo evolutivo. Aí o indivíduo me olha e fala, ele não me conhece. Não conhece a minha vida para estar falando um negócio desse. Não conheço mesmo. Mas sei, pelo que o Espiritismo nos ensina, que cada um de nós está no local exato que necessitou reencarnar, dentro do grupo familiar exato, dentro das possibilidades evolutivas que merece e necessita. É por isso que estamos aqui. Se nós estamos na escola e superamos uma série, terminei a 7ª série, e aí alguém diz, faz de novo, mas por que? Eu já passei. Não, faz de novo aí, não está fazendo. Tem muita gente na 8ª, fica na 7ª aí. Isso é um absurdo. Isso não é cabível. Passou um nível, não necessita mais retornar àquele nível. Da mesma forma, se nós não necessitássemos passar por essa encarnação, pelas provas que estamos passando
nessa encarnação, ela não nos seria dada. Seriam dadas outras provas, mais compatíveis com as nossas necessidades. Então essa encarnação, tão desejada por nós, tão lutada para que conseguíssemos reencarnar e tentar realizar esse progresso, não deve ser desperdiçada. E temos meios para que consigamos essa conservação. Quando inauguramos o tema meios de conservação em nossa análise, analisamos apenas uma das questões, a questão 704, em que Kardec pergunta se é assim, Deus deu ao homem a necessidade de viver, Ele lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Isto é, se o homem tem que viver, ele tem meios de sobreviver, todos os homens têm esse meio. E os espíritos respondem sim, e se o homem não o encontra, é que não o compreende. Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão pela qual Deus faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então, se nós soubéssemos viver apenas com o necessário, a terra produziria, como produz, o bastante em alimento e em recursos para que todos nós conseguíssemos manter o curso normal, natural de nossas vidas. Se ela não faz, é porque muitos de nós, criando necessidades fictícias, acabamos atrapalhando o desenvolvimento de irmãos que não conseguem reunir condições de suprir as necessidades mais básicas. Não entrarei tanto nesse tema, porque dentro de algumas semanas, uma ou duas, haverá uma exposição em que outro colega falará sobre o necessário e o supérfluo. E aí essa distinção facilitará o entendimento dessa questão. Mas fica o registro de que nós, pela providência divina, temos condições de manter toda a população terrestre, manter o curso natural da vida. Há alimentos, há meios para que isso seja feito. Mas, a partir dessa análise, a partir do momento que entendemos que, embora sejamos seres espirituais, precisamos dessa experiência corporal necessária para o nosso aperfeiçoamento, necessária para a nossa evolução, para o nosso processo evolutivo, surge a necessidade de equilibrar as necessidades do corpo e as necessidades do espírito. É por isso que a leitura introdutória da noite de hoje foi cuidar do corpo e do espírito, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17. Ora, somos seres espirituais, então precisamos desenvolver os valores do espírito, certo? Ok, óbvio, ótimo. Mas não podemos negligenciar as necessidades do corpo, porque senão abreviamos a nossa encarnação e deixamos de ter a oportunidade de desenvolver o espírito. Da mesma forma, o contrário deve ser evitado. Mas hoje eu estou encarnado, então eu vou cuidar do corpo. Quando eu desencarnar, eu cuido do espírito. Cada coisa no seu lugar. Não é assim. Nós não somos seres apartados. Hoje eu sou corpo, amanhã eu sou espírito. Não. Eu sou espírito. Nós somos espíritos. Hoje temos corpo, amanhã não teremos, talvez. Enquanto temos corpo, temos que cuidar dele. Mas sem descuidar daquilo que somos espíritos. Equilíbrio. Eu falava com o Omar, que fez a leitura aqui antes, que o segredo está nisso. A virtude está no meio. Nem tanto para um, nem tanto para o outro. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque se eu cuido somente do corpo e esqueço do espírito, eu acabo desenvolvendo uma postura narcisista, vaidosa, materialista. Ao passo que se eu cuido somente do espírito e negligencio a vida do corpo, além de abreviar a encarnação,
eu passo a ter uma postura alienada das necessidades corporais, das necessidades materiais. Então a necessidade que temos hoje encarnados é compreender essa dualidade corpo e espírito e cuidar de ambos. Cada existência que temos foi muito bem planejada para que pudéssemos desenvolver as virtudes que mais necessitamos e combater os vícios que mais nos atormentam. Esse processo não acontece do dia para a noite. Não é como aquele regime radical que a gente quer fazer. Projeto Verão 2018. Está na hora já, pessoal. Não dá, porque eu vi hoje, inclusive, uma matéria na internet lá, que o Projeto Verão de agora é o projeto de engorda do ano que vem. Por quê? Porque você faz uma série de sacrifícios, mas não modifica seus hábitos. E aí, daqui a pouco, você engorda de novo. Vão por mim, gordinho sabe dessas coisas. A minha nutricionista está na plateia, ela sabe melhor que eu. Então, vejam só, não é assim com o espírito também. Achar que eu hoje vou me tornar espírita ou qualquer outra vertente religiosa, filosófica, e agora eu vou virar espírito evoluído. Vou extirpar todos os vícios que eu desenvolvi, vou desenvolver todas as virtudes e pá, não preciso nem encarnar mais. Como diz, vou ter que amarrar uma bigorna no meu pé, senão eu passo do céu. Eu vou tão longe. Não é assim. Nós sabemos que aí o indivíduo passa a se alienar com as coisas do espírito e, por uma falta de equilíbrio, pode abandonar esse projeto verão, esse projeto 2018, esse projeto seja lá o que, antes da hora. Equilíbrio, bom senso, mas planejamento. Cada um de nós sabe aquilo que mais necessita reformar em si mesmo. Cada um de nós sabe aquilo que precisa cuidar no corpo, os vícios, os costumes, os maus hábitos de vida, mas também sabe o que tem que cuidar no espírito. Quais as deficiências morais que temos que modificar em nós? Nós conhecemos. Se olharmos profundamente para nós e não para o outro, nós temos condições de estipular quais os objetivos. E aí, utilizando-se desse instinto de conservação, mantendo-nos vivos enquanto este corpo permitir, utilizando-se dos meios de conservação que Deus facultou a todos nós teremos condições de ter uma encarnação proveitosa, cuidando bem desse instrumento valioso que Deus nos concedeu e utilizando-o para o nosso aperfeiçoamento moral, para o nosso aperfeiçoamento íntimo, que nos garantirá, no retorno à verdadeira vida, a satisfação de termos cumprido aquilo que viemos aqui fazer. Agradeço pela atenção de todos vocês e desejo que Deus e o Mestre Jesus nos iluminem sempre nesse intento de nos melhorarmos a cada dia. Muito obrigado.